Olá meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao canal e sejam bem-vindas ao quadro Mulheres que Leem, Mulheres que Gingam. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal em que eu vou falar sobre um livro. E a partir desse vídeo, farei alguns vídeos falando sobre os livros que eu leio, artigos, dissertações, teses que são voltadas à capoeira, já que esse perfil é de capoeira, né? E hoje, em especial, eu vou falar de um livro que eu considero muito importante, visto que, enquanto praticante da arte da capoeira, eu tenho as minhas inquietações também, sendo uma mulher negra que pratica essa modalidade. E é muito interessante a forma como esses 3 volumes abordam cada temática. Esse livro é dividido em 3 partes, tá? São 3 volumes. Confesso que eu não terminei de ler os 2 primeiros, mas eu tenho uma justificativa plausível, que é porque eles estão em PDF. E eu odeio ler em PDF, odeio. Só leio quando é muito necessário. E aí acabei procrastinando e também não tive a capacidade de ir lá imprimir. Mas o terceiro eu tenho de forma física, que é Mulher na Capoeira. Produção de Saberes, Identidade e Representatividade, volume 3. Esse livro foi organizado pela contramestre e também professora doutora Catiúcia, a Prof. Cati. Ela é de Curitiba e, como eu disse, são 3 volumes. Esse volume aqui em específico, ele traz justamente os saberes, as questões de identidade e as produções das mulheres dentro da área. É um livro dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo traz alguns poemas muito legais, muito incríveis e criativos que as capoeiristas, estudiosas, poetisas construíram. Dentro desses poemas, tem 3 que eu achei simplesmente maravilhosos, mas eles são bem longos, então eu vou ler o menor deles. E acho que no final do vídeo eu posso ler os outros 2 que são um pouco mais longos, mas são muito significativos e que muito provavelmente vocês se identifiquem, as mulheres aí que fazem parte da arte da capoeira. Esse poema em questão foi escrito pela Maria Eduarda Monteiro. O título é Elas Gingam, que inclusive é o nome do coletivo feminino de capoeira. Como eu disse anteriormente, o primeiro capítulo é dedicado aos poemas e poesias para introduzir o restante do livro. O segundo trata-se da história e representatividade da mulher na capoeira. Então temos um trecho ali, um artigo sobre o mapeamento de mestras dentro da capoeira, que é outra questão que é uma problemática muito grande, o fato de as mestras de todo o mundo não serem reconhecidas, não serem valorizadas, e talvez nem todas tenham essa percepção, mas isso acontece pelo fato de que a capoeira vem de uma prática muito masculinizada, e as pessoas tendem a valorizar mais os mestres de capoeira, a trajetória dos mestres, e consequentemente excluem as mulheres. Porque de fato existe esse pensamento enraizado de que elas não teriam tanto valor, não teriam tantos direitos, não teriam tanta representatividade quanto os homens possuem dentro da modalidade. O que isso é uma grande mentira, né, pelo amor de Deus. Mas seguimos, tá? O segundo artigo ali, o segundo texto do vídeo, trata-se do vídeo. O segundo texto, dentro do capítulo 2, trata da experiência das mulheres na capoeira. São 5 professoras, se não estou enganada, e elas, 5 ou 6, e elas expressam, relatam as suas experiências dentro da capoeira como profissionais, como professoras. E é muito interessante também, porque elas trazem as suas experiências desde os primeiros dias em que deram aula, sabe? Existe
uma cobrança, uma questão de que se você não faz movimentos difíceis, se você não vira mortal, se você não faz determinada acrobacia, você não é capoeirista, sabe? E isso muitas vezes acompanha a profissional que dá aula de capoeira. Então essas professoras, né, elas dedicam esse trecho ali a relatar as suas experiências, que são muito significativas, porque normalmente modalidades de luta, né, arte marcial, enfim, são muito esperadas que um homem dê aula. Um professor, um mestre, um sensei, o que for. E quando elas chegam a esse rompimento ali do estereótipo, principalmente, há também algumas questões relacionadas às crianças, como que é a interação das crianças, como é a recepção delas quando elas veem uma professora mulher. E aí há também as questões relacionadas à mediação dessas professoras enquanto profissionais que lidam com diversos universinhos ali que são as crianças, e a mediação delas a respeito do machismo. Muitas vezes a gente presencia situações em que os meninos reproduzem discursos que são discursos machistas, e aí também tem essa questão de mediação das profissionais. E como ao longo das aulas o número de meninas aumentou, como ao longo das aulas os meninos e as meninas passaram a ter uma interação melhor. Esses subtítulos, subcapítulos são muito interessantes para se ler, para se refletir. Vamos falar sobre o terceiro capítulo, que se chama Eu Vou Dizer a Dendê, Tem Homem e Tem Mulher, Pertencimento e Identidade Feminina na Capoeira. E já começa com uma bomba na nossa cara, com o título Professora sim, tia não. Por um gingar crítico, reflexivo nas instituições de educação infantil. Gente, muito diva. Quem escreveu foi a Susan Alessandra de Souza Ferreira. Ela é mestranda de capoeira e o seu apelido é Tica, tá? Achei interessante porque o nosso querido, digníssimo, maravilhoso Paulo Freire foi citado. Há quem critique Paulo Freire, porém provavelmente não leu Paulo Freire, só acho. Mas vamos lá para o que importa. Ela traz uma questão muito importante sobre o fato de sermos tratadas como tias dentro da educação infantil. Seja qual for a modalidade que você pratique, você tá lá para ensinar, você tá lá como profissional. E o pronome tia, né, é uma questão de parentesco. De forma alguma deveria ser aceitável que te chamem de tia, nem os alunos e muito menos os pais. Então, ela consegue deixar muito claro essa incomodação que ela tem, essa inquietação em relação a isso, e que no início, como profissional, quando ela começou a auxiliar ali o mestre dela, enfim, com as aulas, para ela estava tudo bem ela ser chamada de tia. Mas aí, conforme os estudos, conforme o tempo passou, as pesquisas, enfim, ela percebeu que de fato era zero profissional, era zero representativo você chamar um profissional, um professor de capoeira de tio ou tia. E aí, ao longo do tempo, isso foi se modificando. E é muito interessante o que ela traz, que Paulo Freire nos diz sobre o ser tia e o ser professor ou professora, que é o seguinte: o que me parece necessário na tentativa de compreensão crítica do enunciado professora sim, tia não, se não é opor a professora à tia, não é também identificá-las ou reduzir a professora à condição de tia. A professora pode ter sobrinhos e por isso é tia da mesma forma que qualquer tia pode ensinar, pode ser professora, por isso trabalhar com alunos. Isto não significa, porém, que a tarefa de ensinar transforme a professora em tia de seus alunos da mesma forma como uma tia qualquer não se converte em professora de seus sobrinhos só por ser tia deles. Ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade no seu cumprimento, enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Acho que ele já falou tudo aqui, né, gente? Ele
e ela. Porque, de certa maneira, você, profissional de capoeira, você estudou, você se profissionalizou, você se especializou nas suas aulas, você se dedicou, você teve compromisso com isso. Você é um profissional. E aí você chega para dar a sua aula e te chama de tia ou de tio, isso de certa maneira te deslegitima e te descredibiliza perante outras crianças, perante os pais, perante a equipe pedagógica, o que for. Se você tá lá para ensinar, você não tá lá para ser chamado de tio ou tia. Você é um professor, você é uma professora. Ponto. Achei muito interessante essa questão desse capítulo, muito boa. Essa diva aqui arrasou. Ela foi perfeita, gente. E aí vem outra coisa bombástica. O simples fato de você ser mulher na capoeira. E aí, essa fala é da professora Idalina, do Abadá Capoeira. Quando ela entrou, inclusive, nos anos 1980. Vejam o que ela diz. Não tinha mulher. Quando entrei, eram apenas 2 mulheres. Ia pra roda de rua jogar. As rodas eram porradeiras. Não sei quantas vezes fui tirada da roda pela camisa e ouvia que aqui não é para você. Gente, quantas vezes, mesmo que você não tenha escutado verbalmente, você não teve esse sentimento de que você não pertencia a esse local. Pelo simples fato de ser uma roda gigantesca. Eita, que a minha luz tá falhando por causa do tempo. Ser uma roda gigantesca ali, muitas pessoas, em sua maioria homens, e você não ter o teu espaço, você não ter os direitos. Quantas vezes eu presenciei mulheres que eram mestras, graduadas, monitoras, instrutoras, professoras, o que for, e não tinham o devido respeito dentro da roda quando iam comprar um jogo, quando iam tocar um instrumento, porque um homem, só por achar que por ele ser homem, ele teria esse direito de invadir o seu espaço, de tomar a sua vez. E olha, não é só porque aconteceu com a fulana, com a ciclana, enfim, que eu não sinta isso também. Nossa, gente, tantas vezes que eu presenciei isso, eu tinha vontade de... Não sei nem o que eu vou falar. Não vou nem falar pra eu não ser cortada aqui do YouTube. Mas isso é muito, muito problemático, tá? Não é porque você é homem que você tem o direito de comprar a vez de uma mulher. Muitas vezes escutei: a roda de rua não tem regras. Pera aí. Eu acho que eu entendi errado, porque quando a gente chega numa roda de rua, normalmente quem domina são os homens. Quem domina, mesmo que tenha mestras, professoras, instrutoras, o que for, contramestras, enfim, mesmo que elas estejam ali sem a graduação, assim como todos os outros estão, ainda assim não tem o devido respeito que se deveria ter. Quando as mulheres, inclusive, vão para os instrumentos, também existe isso. Você provavelmente, quando tocou algum instrumento ou tentou cantar, você se sentiu retraída, você se sentiu reprimida, parecia que estava todo mundo te olhando, todo mundo te julgando, porque você simplesmente pegou um instrumento para tocar. Enquanto um homem vai lá, toca, erra muito e não tem o mesmo julgamento. Ai, mas eu não penso assim, eu não faço isso. Gente, as pessoas nem sempre elas verbalizam o que elas pensam. Muitas vezes a atitude que elas têm, a linguagem corporal denuncia isso, sabe? E nós mulheres, infelizmente, temos essa leitura muito aguçada. Porque desde crianças, desde quando a gente nasce, a gente aprende a ter medo do mundo, nós aprendemos a não tentar, a não passar do que a gente foi ensinada, né, socialmente a ser, enquanto os homens sempre foram encorajados a tentar, encorajados inclusive a errar. Então são barreiras que nós precisamos enfrentar, são barreiras que não serão destruídas do dia para a noite, mas que precisam ser
dialogadas, ser debatidas, para que isso não aconteça mais, para que nós tenhamos o que nos é de direito. Partindo para o último capítulo desse livro, que se chama Esse Gunga Também é Meu, Ativismo e Ações Femininas na Capoeira. É o capítulo 4. E ele traz as ações de coletivos do Brasil todo. Por exemplo, o Canto de Aidê, que é um coletivo, Movimento Carapaça, Elas Gingam, e todas essas ações que não só focalizam na capoeira em si, mas trazem temas pertinentes para as mulheres, auxiliam, fazem ações comunitárias pelo bem ali da comunidade, do território e, sobretudo, fortalece a sororidade entre essas mulheres. E com isso chegamos ao fim desse vídeo sobre esse livro. Eu não posso, infelizmente, trazer tudo que ele debate, porque vai se tornar muito extenso esse vídeo. Mas gostaria de ressaltar a importância de contribuições como essa, da importância dos coletivos, dos eventos femininos e da importância da união entre as mulheres, dentro e fora da capoeira, para que estas se sintam pertencentes, porque de fato são, nos locais, quais sejam os locais que estejam habitando, mas que se sintam pertencentes, que se sintam parte da capoeira, do território que estiver, e que se sintam inspiradas pela liderança de mulheres que fazem a diferença dentro da capoeira, fora da capoeira, onde for. A capoeira é uma importante ferramenta social de transformação, de educação social, enfim, tem várias tem várias vertentes, várias nuances que ela pode abarcar como um todo, e ela é livre, ela te deixa livre, você, mulher que tem interesse em pesquisá-la, em praticá-la, em incentivá-la, escolha a sua área onde você se identifique, onde você se sinta bem e invista nisso, porque você nunca vai se arrepender disso, você nunca vai se arrepender de lutar pelo que é direito seu, você nunca vai se arrepender de lutar por nada que venha a te fazer bem, entendeu? Você nunca vai se arrepender disso. Então é isso, amigas. Fiquem com os poemas e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! O nome desse poema é Rodeada. Foi escrito por Raquel Aparecida Sampaio de Almeida. Berimbau a tocar, coração a pulsar, os pés mexendo, ensaiando a gingar. Aproximo do pé do berimbau, quero jogar. Um camarada compra antes, fico a aguardar. Respiro, observo, avalio. Agora vou entrar. Dou um passo, estendo a mão. Outro capoeira comprou, minha vez devo esperar. Será que vou? Sei mesmo jogar? Fico a pensar. Recuo, melhor não me afobar. Parada, percebo o jogo a desenrolar. Pernada ali, esquiva lá, dois camaradinhas a brincar. Me animo, é agora. Acelero o corpo, avanço a perna, aceno para comprar, mais um me ultrapassa. Cabisbaixa, ando para trás, melhor retornar. Capoeira é para homem, menina e mulher. Ouço o coro a cantar. Será mesmo? Ali é nosso lugar? Reflito, batendo palma devagar. Um tanto desanimada, algo vem a mudar. Olho para a roda, vejo ela a comprar. Aú, rolê, martelo a chutar. Uma camarada, confiante a lutar. Sorrio, me inspiro a novamente tentar. Dessa vez, consigo no jogo adentrar. Macaco, rasteira, bênção, dispara a soltar. Entre gingas e balanços, outra irmã vem somar. Olho pro lado, no berimbau uma mestra a tocar. Na apresentação solo, uma amiga a saltar. Logo mais, aquela lá a participar. E outra, e tantas mais a representar. Sozinha, pouco se faz avançar. Rodeada por elas, capoeira vira lar. Sorrio de novo, convicta a esperançar. Uma roda em que todas pertençam, não devemos hesitar. Divina. E o apelido dela, antes que eu me esqueça,
É a monitora Sandalinha do Grupo Museunza de Curitiba. Perfeito, arrasou. E por último, mas não menos importante, o poema da Leonora Eugênia Soares Ferreira, também conhecida como Monitora Moleca, do Grupo Aruanda Capoeira de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O poema se chama Ciclo. Ela vai pro treino e treina. Não tá bom. Tem que ficar melhor. Toca o berimbau até calejar. Não tá bom. Tem que praticar. Canta até ficar rouca, louca. Não tá bom. Fora do tom. Ela vai pra roda, compra o jogo e logo já tiram. Mulher atrapalha, mulher incomoda. Quer tocar, nunca passa um berimbau. Não é a tua hora. Mas pra cantar, só com berimbau. Resolve falar, gritar, conscientizar. Fala demais, não é mestra, melhor calar. E nunca tá bom. Sai do tom, e nunca é hora. E agora? E o ciclo recomeça.